Quando me pediram para falar, então, da carreira docente, eu dividi... Conflito de interesse. Toda vez que a gente fala, pensa em outros. Conflito de interesse é o ser da federal. Que a gente vai falar de algumas, de outras opções que não sejam da nossa instituição, obviamente. Eu acho que, assim, carreira docente, eu vou restringir carreira docente para a área médica, que é o do interesse de vocês, né? Porque carreira docente é muito mais ampla e tem outros interesses, tem outras coisas que são diferentes para quem faz a docência propriamente dita, né? Nós não. Quando você se forma, como eu me formei, como Medina formou, queria ser médico. Primeira coisa, nós queremos ser médicos, queremos continuar sendo médicos. Depois temos opções. Essa opção é uma das opções, uma das coisas que você pode fazer como médico. Mas tem que ser uma opção, que eu falo, consciente, avaliada. Não adianta cair de paraquedas, planejada, se possível. Mas também, muitas vezes, temos oportunidades. Garanto que o Medina teve uma oportunidade quando estava aqui terminando a residência. Eu tive uma oportunidade quando estava aqui terminando a residência. E foi nessa época que mais você pode fazer essa opção e que, para mim, pelo menos, foi onde eu me decidi. Não que eu tenha entrado... A maioria de nós entra, então, fazendo medicina, para fazer medicina, não pensando, vou ser um professor de medicina. Eu acho que a maioria entra querendo ser médico. Mas durante o transcorrer dos seus anos de estudo, depois da residência, surgem oportunidades e você teve a oportunidade de avaliar mais esta possibilidade, que é seguir uma carreira docente. Mas eu vou dizer que quem vai optar por ser docente tem que gostar. Gostar. Gostar de quem? De ensinar. Ter paciência. Tem que gostar de trabalhar com pessoa. Quem não gosta de gente, pode esquecer, né? Porque então é melhor fazer outra carreira solo. Trabalhar em equipe. Sempre precisamos trabalhar em equipe. Tem que conversar um com os outros. Como o professor Rimarques disse, precisamos ouvir, precisamos responder, precisamos estar em contato. Eu acho que precisa de um pouco de idealismo também. Idealismo. Você tem que ter um ideal. Você acha que isso é bom? Você tem que estar consciente de que isso é bom e você gostaria de fazer isso. Quer dizer, você tem um ideal de ser um bom professor. Precisa ter dom, precisa nascer. É um grande... Não, a maioria de nós não nasceu sabendo dar aula maravilhosas. Não. Isso é uma coisa que nós construímos ao longo do tempo. Não é? Então, eu acho que é basicamente isso. Então, para todos vocês, tem essa possibilidade, tem que ser repensado, não precisa ter o dom exatamente, mas tem que ser construído. Eu vou dizer alguns pontos fracos e pontos fortes dentro da carreira docente. Porque alguns falam assim, mas por que você escolheu ser docente? Ou por que nós escolhemos? Né? Pontos bons, pontos positivos. Obviamente que um deles é o reconhecimento. Você é professora de uma universidade, quanto mais nome tem esta universidade, maior é o reconhecimento, obviamente. Então, você vai querer entrar, ser docente numa universidade, numa faculdade reconhecida. E você vai ter o reconhecimento dos seus pares. Pares aqui, se eu sou reumatologista, dos meus colegas reumatologistas, o nefro dos nefros, aqueles da sua especialidade, os médicos de um modo geral. Depois tem um reconhecimento acadêmico. Sendo professor, professora de uma universidade boa, conhecida, os outros docentes, aí o reconhecimento, né, vai reconhecer o seu trabalho. Isso é bom? Lógico, é muito bom. Né? Isso é um lado que não é o econômico, mas que é bom. Que é o lado positivo. Tem uma visibilidade pública? Sim. Eu acho que à medida que, quando você é convidado a falar de alguma coisa, vai nos jornais, pedem opiniões, estudar a visibilidade. Vai pedir por quê? Porque você é reconhecido como sendo um especialista naquela área ou naquilo que você faz. Eu sempre falo para os meus alunos, residentes, quando eles falam do salário, o salário é pouco atrativo, isso é verdade. Mas eu sempre falo que tem que reconhecer também um negócio chamado ganho indireto. O que é o ganho indireto? O professor na área médica, então professor de medicina. Mas ele é um médico.
Se ele faz, e na área médica isso é muito comum, né? Você atua como médico e é professor. Então, raramente nossos colegas médicos e docentes fazem dedicação exclusiva, porque é difícil para a gente. Para fazer DE, eu teria que abandonar, quer dizer, na grande maioria, deixar de ser, atuar como médico, ou se não só atuar como médico, mas dentro dessa estrutura que é a estrutura pública. Você vai ter reconhecimento, vão encaminhar doentes. Óbvio, isso é um ganho direto, indireto. Se meu consultório tem vários pacientes, são encaminhados, é porque eu sou reconhecida. Isso aí, se eu não fosse professora, reconhecida, tal, eu não teria, talvez, esse reconhecimento. Obviamente, isso traz um problema também. À medida que meu consultório cresce muito, eu começo a ter menos tempo para a escola. Então, um dos grandes problemas, que eu acho que é o que acontece também aqui, e eu, particularmente, procuro sempre manter os interesses da escola, mas é difícil. Para algumas especialidades é difícil. Um cara que é cirurgião, ele tem uma cirurgia de urgência, ele tem que deixar de ir para a cirurgia para ficar na escola. Eu sei que é complicado, né? Para nós clínicos é mais fácil. Eu só atendo no consultório depois das 4 da tarde. Só que saio de lá às 11 da noite. Então, tem um duplo trabalho. Mas é uma coisa, porque se eu cresço no consultório, eu acabo diminuindo minha estada dentro da universidade. Esse é um risco que nós temos que saber balancear. Lógico, você viaja, tal, viaja. Bom, na verdade, o que eu falei das viagens? Que é um ganho indireto. Eu conheço vários lugares, porque tem congresso, porque sou convidado e assim por diante. Não é? Então, você tem oportunidades de estar conhecendo lugares que você não seria, que você não estaria se não fosse por estes convites. Né? Mas já tem gente que me fala, mas se você estivesse ganhando bem lá fora, você não precisava nem dos convites, você pagava e iria para as viagens. É verdade. Mas a gente tem que falar do lado positivo de ser um docente, né? E reconhecido. Ou pontos negativos, podia ser mais longo que isso, mas, na verdade, eu acho que os pontos negativos, no momento, principalmente no momento que nós estamos, é o reconhecimento das dificuldades institucionais. Né? Então, ser docente numa situação onde falta tudo é muito complicado. Está aqui nós, né, que estamos dentro dessa instituição e sabemos dessa dificuldade. E vou dizer que o outro problema é o salário não competitivo. Esse salário não competitivo, por isso que eu falei que eu ia falar da área médica só. Um salário de docente pode ser muito bom para algumas áreas, gente. Não vou dar nome para quem, né, mas quem não é médico, formado em outras áreas, um salário de docente não é tão ruim. Agora, para um médico, o salário docente deixa muito a desejar. Então, em termos de atrativo, se falar, não, vou atrair alguém para ser docente com o salário, pode esquecer. Né? O salário de docente realmente fica muito ruim. E o inconveniente outro é que a gente acaba fazendo uma dupla jornada. Né? Então, é isso que eu falo, eu tenho consultório, eu vou lá à tarde, saio lá à noite. Né? Isso para me manter durante o dia aqui. Quem é mãe, quem é mulher, tripla jornada. Você tem de trabalhar, cuidar dos filhos e mais não sei o quê. Né? Então, sempre eu vou dizer que é uma carreira que exige mais. Se eu quiser fazer tudo direitinho, vai ter uma exigência maior de trabalho, de horas de trabalho. Mas isso tudo tem que ser balanceado. Porque se você escolher porque você gosta, não tem problema. Né? Esta que eu acho que é a diferencial nossa. Falar um pouquinho de carreira docente. O que eu posso fazer? Posso trabalhar em instituição privada, pública, e tem outras que são chamadas mistas. Né? Quais são estas privadas? Qual a diferença que a gente tem em privadas e não sei o quê? As instituições privadas, com raras exceções, elas são mais voltadas ao ensino mesmo. Né? Tem uma escola médica e você dá aula. Geralmente as aulas são por hora-aula, eles pagam, contrato seu é 8 horas semanais, então você tem 8 horas de aula para dar. Você ganha X por hora-aula. Raramente você tem lugares onde tem uma pesquisa bem embutida.
Eu estou falando só um exemplo que eu conheço, que é o do Porto Alegre, que é a PUC de Porto Alegre. PUC de Porto Alegre tem prédio que é só para pesquisa, eles têm um budget para pagar para os docentes para fazerem pesquisa, eles ganham por serem pesquisadores, né? Mas, infelizmente, não é isso a maioria das escolas privadas. Mas, mesmo assim, ultimamente, teve um interesse maior. Existe um interesse, mesmo as escolas médicas novas, eles estão dando um pagamento hora-aula, que é a aula em sala de aula, e também um pouco mais de um horário livre para eles fazerem um pouco mais de pesquisa. Então, tem um certo incentivo, mesmo nas privadas. Quando você fala de quanto ganha por hora-aula trabalhada, se você falar assim, ganho 8, por exemplo, eu fiquei sabendo lá no São Camilo, que é uma escola médica nova, eles pagam 85 hora-aula. Reais por hora-aula, né? Mas se você pensar, se você ganhasse... Não, mas se você falasse assim, eu dou 40 horas, entendeu? Aí dá um... Não, eu sei. Mas se for para fazer, em termos do horário, de carga horária, acaba sendo um pouco melhor. Isso. É que lá no São Camilo eles estão dando hora-aula trabalhada, mais um tanto para fazer pesquisa, para fazer algumas coisas a mais. Eles estão dando um plus também. Geralmente, a contratação, eu estou falando só de um exemplo só, não sei quanto que os outros estão pagando. Lógico que tem lugares que pagam melhores, né? A contratação, enquanto na pública sempre é por concurso, lá é meio que convite. Aí tem pessoal que eram médicos, trabalhavam na instituição, por exemplo, lá no São Camilo, tinham médicos que trabalhavam na instituição, eles foram ver entre os médicos quem que já tinha algum título, quem gostaria de ser, e aí eles fizeram um convite. Os convites avaliaram o currículo e avaliaram uma entrevista, né? Nem sempre nas privadas se exige uma contratação. Você fala, qual é a sua experiência em ensino prévio? Pode começar sem nenhuma experiência prévia de ensino, né? Pode começar, então, depende. Depende do quê? Da capacidade de atração dessa instituição, né? E aqueles que estão em instituições, em lugares pequenos, cidades pequenas, tem que trabalhar com quem está lá. Basicamente é isso que acontece, né? A titulação nem sempre é exigida, início de carreira. Está cheio de... Tem vários docentes que são médicos, mal têm especialidade, então tem lugares onde nem tem a especialidade, ensina reumato sem ser reumatologista, por exemplo, né? Mas o doutorado, quando se tem, ele tem uma remuneração, tem diferença. Titulação geralmente tem uma diferenciação de remuneração. E é importante para o doutorado, ter docente com doutorado, principalmente quando você vai abrir um curso novo, né? Você tem que mostrar que tem uma porcentagem X de docentes com titulação, senão eles não conseguem abrir. Então, na docência, resumindo, em escolas privadas, é muito variável, porque depende do quê? Da condição, da estrutura, do poder econômico da instituição que está fazendo esse curso, né? Então, nós sabemos de instituições bastante bem estruturadas, né? Com poder aquisitivo muito bom, e que está abrindo cursos. Certamente eles vão poder ter mais condições do que instituições onde estão meio deficitárias e que mesmo assim têm um curso. Mas para vocês jovens, basicamente é para dizer, tem um campo fértil, vai precisar muito docente. Por quê? Porque está se abrindo muito curso médico, né? Tem a previsão de abrir mais de 300 escolas médicas para o final, de escola médica de medicina, até o final. Então, nós vamos ter muita gente com muita procura, com muita vaga aí para vocês, se que quiserem. Com relação às escolas federais, as públicas, nós temos as federais, as estaduais e as municipais. Geralmente, as municipais são aquelas que a gente chama de mista, que tem subsídio municipal, mas você paga, né? Nas federais, que nosso pedaço aqui, né, nós temos uma isonomia. O que é isonomia? Eu ganho o mesmo tanto que um professor titular ganha na
Bahia e em Roraima. Obviamente que isso tem as vantagens e desvantagens. Vantagem, não, é tudo igual. Vantagem, desvantagem enorme. Custo de vida aqui e o custo de vida em quem mora em Roraima. Eu tenho amigos que moram em outras cidades menores e que conseguem viver bem só com salário de docente. Né? Então, é uma coisa assim. As regras são semelhantes em todas as universidades? Tem regras, tem leis que regem, mas tem uma certa autonomia universitária. Um exemplo clássico que eu vou dizer, que valia para a Escola Paulista, antes da Unifesp, professor titular na Escola Paulista de Medicina tinha que ter livre docência. Em nenhuma outra universidade isso era exigido, mas nós exigíamos. E éramos federais. Então, só para ver que a gente consegue manter uma certa autonomia, ou podíamos manter antes. Atualmente, a progressão na carreira é definida por lei, tem essa lei de dezembro de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira no magistério superior. E aí, eu vou só resumir, porque isso aqui é um N. Tem divisão em classe A, B, C e D. Na verdade, o classe A, se tiver título de doutor, é adjunto A, se tem título de mestre, é assistente, se não tem, é auxiliar, entra como auxiliar. Né? Depois tem a classe do D, que é o professor associado, que é uma classe nova, em 2012, que foi criado. Nós tínhamos o tal professor associado antigamente aqui, só nosso, porque era título que fazia livre docência, chamava professor associado. Mas agora foi criado sem a necessidade da livre docência. E a classe E, que foi chamado classe E, que é o professor titular, que na época era só por concurso e atualmente acabou fazendo parte de uma progressão de carreira. Entrada na carreira, você tem duas formas. Ou entra como classe A, como adjunto A de preferência, só se não se exige o doutorado para quando é uma área carente, que não tem gente com o título, ou numa área de conhecimento carente, ou numa região carente. Então, eventualmente, mesmo nas públicas, quando você abre um curso de medicina em Roraima, em várias cidades pequenas, você não tem gente suficiente titulada para fazer o ingresso na carreira. Concurso também pode ser entrado, poderia ou deveria poder entrar, como cargo de professor titular, que é o cargo isolado de provimento efetivo de professor titular. MEC chama titular livre. MEC prometeu, que eu saiba, nunca cumpriu. Nós não temos, né? Que seria para ninguém, exatamente, nós não, as universidades. O que seria? Para quando tem campus novo, como você não tem gente titulada e vai demorar para gente nova conseguir chegar ao titular, poderia se fazer um concurso e trazer gente boa de fora, que já tivesse essa titulação, nível de titular, mas que precisaria de uma vaga nova. Né? Na carreira docente, depois que você entra na carreira, o que pode acontecer? Você pode progredir, né? Lógico, é o que nós queremos. A progressão pode ser feita assim, eu entro como adjunto A, eu sou doutora, entro como adjunto A. 2 anos depois, eu posso pedir para avaliar e ver se eu posso passar para adjunto A, continua sendo em nível 1 para nível 2. Então, dentro de uma mesma horizontalidade, eu posso subir de nível. E, para isso, eu preciso só de uma avaliação por uma comissão. Essa comissão, que é o CPPD, que faz aqui na escola avaliações dos pedidos. Mas, se eu quero subir de classe, passar verticalmente, de professor adjunto para professor associado, eu preciso de uma avaliação, preciso ter o título de doutor. É meio esquisito, porque aqui todos nós temos o título de doutor, né? Então, mas precisa ter o título de doutor e precisa ser feita uma avaliação. Mas, se eu fizer como associado 4, passo 1, 2, 3 e 4, aí eu quero ser titular, eu também posso pedir para fazer essa na verdade, é chamada de promoção. Né? Em vez de ser de progressão, promoção. Promoção, eu passo de uma classe para outra. Eu vou falar um pouco dos prós e contras disso aí. Né? Não precisa dos detalhes, você tem que levar o memorial, você tem que fazer uma apresentação e você faz uma avaliação por uma comissão constituída pelo menos 75% de
gente de fora, de professores titulares de outras instituições. Desvantagem. Se antigamente, quando você entrava, você podia fazer um plano de carreira, você falava, eu quero ser titular. Bom, então, para mim ser titular, eu tinha que fazer livre docência. Vou trabalhar e fazer esse negócio chamado livre docência, que dá muito trabalho, mas que é bastante reconhecido. Agora, pela nova estrutura, eu posso entrar, cada 2 anos, pedir minha avaliação e subir, e até chegar ao professor titular. Faz com que docentes que sejam muito ativos, que sejam jovens, e que, se abrisse na época anterior, se abrisse concurso para professor titular, poderia estar concorrendo, agora não. Olha, você tem que subir carreirinha por carreirinha. Se é muito bom, não adianta ser muito bom. Você tem que ficar esperando a sua vez. Quer dizer, isso é muito ruim. Desestimula, a gente tem professores querendo sair, vai abrir concurso na USP, ele vai prestar na USP, porque lá ele pode ser titular. Aqui ele não pode ser. Então, isso é muito ruim, né? Esse é um ponto muito negativo para nós, que já trabalhávamos num patamar mais alto. A nossa reclamação como Escola Paulista era de que esse livre docência, que nós queríamos tanto valorizar, como o Unifesp inteiro não passou no Conselho Universitário e acabou não sendo valorizado como nós queríamos, né? E aí, como por lei você não pode abrir, a não ser que seja aberto a vaga de titular livre, nós não temos como absorver essas pessoas boas, que estão diferenciadas e que não podem ser titulares. Tira o estímulo, né? Então, para que eu vou fazer a livre docência? As vantagens que eu vejo, quer dizer, seria, não tem disputas, isso também era ruim, né? Não, tinha uma vaga, tinha 5 concorrentes. Era uma briga. Mas, na verdade, era uma concorrência saudável, né? Algumas vezes não. Mas, enfim, ganhava o melhor, ou pelo menos deveria ganhar o melhor. E não tem limite. Antigamente era um professor titular por área ou 2, agora não. Se todo mundo chegar lá, todo mundo pode ser titular. A carreira, o ponto mais alto da carreira. Mas eu diria que entre benefícios, né, pontos positivo e negativo, eu não vejo tanto vantagem nesse aqui, não. Eu preferia que tivesse um meio termo, que se valorizasse a livre docência, por exemplo, né? Livre docência, vocês ouviram um pouco falar, né, dentro da graduação. A livre docência é um dos concursos mais difíceis que se tem aqui. E é feita nas federais, em pouquíssimas federais. E nós, da Escola Paulista, sempre fizemos. Por quê? Para nós era valorizar. Para você chegar no topo, tem que ter feito a livre docência. Era uma condição sine qua non. Aqui em São Paulo, nas estaduais, para você ser titular, precisa de livre docência, né? O concurso é aberto, qualquer um pode concorrer, mesmo quem não está na instituição pode concorrer. E você tem concursos feitos por várias provas. Você tem que ter um currículo para mostrar, tem a defesa do seu memorial, tem uma prova escrita, essa prova escrita é sorteada, você sorteia entre os 20 pontos, na verdade, atualmente é 12 dos 20 pontos, 12 pontos você tira na hora, você tem 4 horas para escrever tudo que você sabe sobre aquele assunto. Bom. Depois você tem uma outra aula, que é a aula magistral, que é a aula didática, que você vai e apresenta aquilo que você gostaria. Normalmente você escolhe um tema que é aquela área que você trabalha, que você faz a pesquisa. Tem é uma aula que se mostra a erudição, quanto você sabe daquele assunto, e também você tem a oportunidade de mostrar tudo o que você fez de trabalho, de pesquisa, que contribuiu para aquela área. É uma aula que é muito boa de assistir, geralmente uma das melhores aulas. E essa banca que vai analisar quem vai fazer a livre docência é composta por 5 membros, 3 deles externos à instituição. É uma prova difícil, tem uma parte prática. Para os médicos, na minha época, eu fiz uma parte prática de discutir caso, que os professores sentavam lá, me trouxeram um caso e vamos discutir esse caso. Como a gente faz, só que em nível mais alto. Mas, atualmente, você pode ou fazer isto, ou apresentar projeto. Projeto de ensino ou projeto de pesquisa, e discutir com esta banca. Tá? Então, a banca vai falar, esse cara passou em todos esses níveis, ele vai ser aprovado. Isso também
não tem número, você pode concorrer com 10 e os 10 serem aprovados, né? Ter 10 candidatos. Esse é um título apenas, né? Que atualmente, então, ficou menos glamurosa aqui e menos procurada, infelizmente, porque era uma coisa que era necessária e agora não é mais. Né? Bom, o que nós temos de carreira nas estaduais são parecidos, a gente falou do coisa. No estadual tem um chamado RDIDP, é Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa. Então, nos estaduais, essa tempo integral aqui é conhecida com esse nome. Mas eles têm horários, contratos com horários diferentes. Pode ser contratado por 12 horas, por 24 horas, né, nas estaduais. Bom, eu concluo que carreira docente na área médica pode ter diferentes perfis? Pode. Eu acho salutar que tenha. Tem gente que gosta mais de pesquisa, quem gosta mais de docência, tem gente que gosta um pouco mais ou se dedica à administração. Mas é importante ter de tudo. Exercer medicina pode ser importante. Então, essa é uma das coisas. Assim, para ensinar medicina, eu tenho que ser médico? Eu acho vantagem. Eu acho vantagem. Eu posso ser um professor de cirurgia, de alguma área aqui, né, de alguma especialidade, e não ser cirurgião. Eu posso até ensinar, mas é muito complicado isso quando você não exerce. Né? A experiência profissional é importante porque você pode dar uma orientação. Se você não tem aquela vivência, você não consegue orientar. Ter exemplos como profissionais, né? Ser exemplo como profissionais. Pode orientar a carreira melhor do que quem não está nesta carreira. Agora, é importante também que eu tenha outros docentes. Docentes que tenham mais tempo na instituição. Sabe por quê, gente? Qual é a grande dificuldade? Cargos administrativos. Quase ninguém quer. Por quê? Porque exige mais tempo na instituição. Né? Funções de coordenadoria, chefia, é complicado. Então, eu acho que tem que ter uma mescla de gente que se dedica mais, com mais tempo aqui, institucional, e outros que continuam exercendo a profissão fora também. Mas isso aqui é muito importante também, viu? Mas estou aberto a perguntas. Muito obrigado, professora, pela apresentação. Primeira pergunta, queria saber um pouquinho mais sobre como ser docente aqui na escola. Você tem que fazer as linhas de pesquisa, ensino e extensão todas obrigatoriamente. Como que funciona aqui? Eu acho que o bom docente, aquele que nós gostaríamos de ter, é um super. Né? É lógico que é difícil, mas você fazer orientação com pesquisa, uma área de pesquisa, orientar alunos de pós-graduação, iniciação científica, dar aula e, além disso, fazer a parte assistencial. É o que, na verdade, muitos de nós fazemos. Né? O que eu falei de diferenciação é que alguns podem ter mais característica, eu gosto mais de fazer pesquisa e estar um pouco mais envolvido em pesquisa e ter mais ligado a pós e outros mais a graduação, mas o que é importante é que se reconheça o valor de todos eles. Eu acho que isso está se mudando um pouquinho, né? Porque teve época que só a pós valia, né? Então a graduação acabou ficando um pouco menos reconhecida, mas eu vou dizer a verdade, quando eu ganhei o concurso de titular, minha vantagem foi de eu ter me dedicado à graduação. Você vê que e já faz muitos anos atrás. Né? Então, numa fase que todo mundo dizia que não se valorizava, para mim foi importante ter feito. Eu era coordenadora do curso da Reumato, eu tinha ganhado várias homenagens, e isso contou ponto. Né? Era na graduação. Então, só para ver que eu acho que as 3 áreas, né, de atuação, ensino, pesquisa e a parte extensão, é importante. Precisa ter o equilíbrio, mas nem todos são divididos equitativamente. Acho que tem gente que faz mais uma coisa do que outra. E também a última pergunta, perguntaram o papel do técnico administrativo em educação aqui na escola, porque a gente tem várias aulas que são com eles. Como que funciona aqui? Eu até ia colocar, mas depois ficou muito longa. Os TAIs, chamados TAIs, técnico administrativo e ensino, são pessoas, na maioria pelo menos aqui na escola pós-medicina, você vê, são pessoas que não são docentes por uma questão de, no começo, foi porque não tinha vaga. O número de vagas de docente é pequena. Você tem gente, eles têm mestrado, doutorado, fazem pesquisa, ensinam, fazem quase que a mesma coisa
que o docente. Mas eles têm uma diferenciação, eles têm que cumprir carga horária, eles têm uma parte assistencial, na verdade, eles são contratados, mas tendo uma parte assistencial também. Mas a formação deles é tão boa quanto, eu diria, né, para muitos. O que existe, que eu acho que está errado, é o docente falar, não, a minha aula é minha, mas você dá aula. Não, isso não deveria acontecer. Mas entre os próprios tais, existe uma vontade. Então, na minha disciplina, eles falam, não, mas eu estou com um TAI que voltou 2 anos fora, fazendo vasculite, ele volta e fala, mas eu queria dar esta aula. Né? Então, acho que a gente tem que se dividir também com eles. Agora, tem uma outra diferença, os TAIs ganham mais do que os docentes. O salário de técnico administrativo é muito melhor do que docente. O que está criando uma coisa contraditória. Tem vaga, tem TAIs muito bem formados que falam, não vou prestar concurso para docente. Por quê? Se ele prestar concurso para docente, ele tem que diminuir a carga de TAI, que ele ganha mais, e ficar aceitando um salário menor de docente. Né? Você vê que são coisas extremamente difíceis. 3 vezes mais. Eu não ia falar nem quanto, mas a verdade é isso. Né? Então, Não, eu queria só fazer... Miriam, nós sabemos que, lógico que nós gostaríamos que todos os indivíduos que fossem professor do curso médico fossem médicos. Mas essa é uma história antiga. Eu acho que essa história já foi de algumas gerações anteriores, onde todos os indivíduos envolvidos no curso médico eram todos médicos. Eu tive professor de biofísica, de bioquímica, médicos. Mas isso é uma outra situação. Agora, o que tem acontecido atualmente, e que eu fico muito preocupado, é que nessas diretrizes curriculares, o coordenador do curso médico, eles não põem nem lá, coordenador do curso médico, eles põem coordenador do curso e não diz se esse coordenador tem que ser médico ou não. Tanto é que, nas últimas instituições privadas de ensino, que é o número maior que abriu no Brasil atualmente, as últimas instituições privadas, algumas delas, o coordenador do curso médico, biólogo, biomédico, não é nada contra a profissão. Eu acho que é uma questão de coerência. Para coordenar um curso de medicina, se o indivíduo não souber, não for médico, é difícil discutir uma matriz curricular, na minha opinião. Então, tem biólogos, biomédicos, veterinários. Então, essa situação tem ocorrido. E eu acho que nós temos que ter um pouco mais de cuidado. Quando eu falei de que era bom que o médico fosse, principalmente na área profissionalizante, obviamente. Né? Mas na área básica, nós temos, a maioria dos nossos docentes não são médicos na área básica. Agora, eu também concordo que o coordenador do curso médico deveria ser médico. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Né? E eu gostaria realmente que as pessoas que estivessem envolvidas, por outro lado, é isso que a gente fala, as pessoas que são mais envolvidas, que são os médicos, acabam tendo menos disponibilidade, não querem assumir algumas funções, isso também acontece, mas